Dá uma boa noite aí para Andressa Soares, por Ricardo Soares, Roberto Oliveira, boa noite, boa noite. Vamos começar pelo Ricardo Soares aqui, perguntando quando o senhor se converteu. Sempre fez parte da igreja? Ó, o Ricardo Soares já querendo saber do seu passado. Eu aceitei Jesus, né, com 17 anos de idade, né? 1992, né? Quando eu cheguei à igreja. E a gente chega na igreja, muitas vezes a gente não chega com a vida restaurada, não, né? cem por Ah, cento Pelo contrário. isso. A gente só procura, né, quando a gente passa por um perrengue, né? E eu era de uma família que os pais brigavam, né? E eu ia estudar, né? E quando eu via lá um amiguinho meu, ou amiga, e falava que os pais eram separados, né? Eu falei, meu Deus, você nunca. Pelo amor de Deus, tomara que não aconteça na minha vida. E aí, quando eu comecei a chegar em casa, num tempo, eu vi os meus pais brigando, e eu já pensei, meu Deus, vamos separar. Aí daqui a pouquinho minha mãe teve câncer, meu pai fumava demais, bebia, minha mãe também. Então eu vi que aquilo ali vinha acabando com a nossa família, né? Meu pai saiu de São Paulo, trabalhar numa empresa têxtil, ganhava bem, e aí foi para Franca, e chegando lá não conseguia arrumar trabalho. Aí a gente foi obrigado a costurar, né, sapato lá em Sim, Franca. Franca. Aí eles deixam nas casas das pessoas para você costurar, e é algo que machuca a mão, porque é manual, tudo. E aí a gente começou a fazer isso, aí daqui a pouco meu pai não estava aguentando mais. E aí o fundo do poço foi quando eu vi meu pai não desmerecendo a profissão, mas como a gente tá no interior, aí meu pai foi trabalhar de boia fria. E aí uma cena que eu lembro até hoje, né, ele voltando, né, o caminhão deixou ele perto de casa, ele vindo com a enxada e saber que nós tínhamos uma vida boa em São Paulo e a gente foi morar no interior. Então que tudo isso foi machucando a gente. Então eu era aquele garoto que era vazio. Eu sorria para todo mundo, mas internamente, quando chegava em casa, era aquela tristeza, né? E isso faz com que muita gente tire a própria vida, né? Sem Depressão, dúvida, angústia e claro. tal. E aí eu conheci Jesus, né, através da Igreja Universal, me converti e eu comecei, graças às mudanças que eu vi no meu pai e na minha mãe. Os dois pararam de brigar, pararam de fumar, pararam de beber. Minha mãe foi curada. Então eu comecei a ver uma mudança. E aí eu fui lá, conheci Jesus, me restaurou também. E desde então estou firme aí com Jesus até hoje, né? Isso Quase é, 30 anos de conversão. isso é maravilhoso. Uma vez eu estava num desses podcasts em época de eleição e foi me perguntado o que eu achava bispos e pastores na política. E eu respondi, obviamente, muito rápido. Óbvio que eu concordo. E precisa estar na política para, obviamente, não ser perseguido, né? Para a igreja não ser atacada e perseguida. E no governo Hollenberg, no governo Hollenberg foi onde Nós tivemos o tivemos maior número de igrejas derrubadas, né, na gestão do Hollenberg. Eu lembro até uma que aconteceu ali no Jardim Planalto, né, se eu não estou enganado, em que o Bispo Manuel Ferreira, da Assembleia de Deus, tem uma cena lá que nos deixa muito triste, porque foram lá e derrubaram a igreja. E o pior é que a igreja estava lá há muito tempo, né, há muito tempo. Ou seja, não trabalharam na questão de regularização, né? E diferentemente do governo ibanês, que teve essa atenção e lutou juntamente com seus gestores para criar, né, ferramentas para pudesse regularizar as igrejas aqui no DF. Então isso foi só um caso, mas teve vários que o vários, Hollenberg vários. lá na Zona Nascente. Na verdade, toda hora a gente tinha movimento lá na Câmara, né, dos pastores lá pedindo socorro porque era uns absurdos E que nessa época aconteciam. você era deputado Era distrital, né? distrital, né? E você tinha um bom relacionamento com o governador à época? Sim, né? Eu cheguei a ser líder de governo naquela ocasião, né? Mas depois de um ano e pouquinho, eu acabei deixando de ser. Mas eu sempre tive um bom relacionamento, não só com o governador, mas com
com todo o secretariado, né? Porque a política também você tem que saber conversar, dialogar, né? Quando você faz isso com perfeição, você consegue resolver Exato. as demandas da população. Mas aí você não conseguiu intervir nessas derrubadas. Nessa derrubada. E aí eu deixei de lado. Foi um dos motivos que eu deixei de ser líder, né? Porque para que ser líder de um governo que não te ouve, né? Na verdade, todos aqueles que deixam de ouvir são aqueles que o fracasso chega mais rápido, né? Exato. E a gente viu que as urnas, ela foi implacável. Você vê, em 2018, ele não conseguiu. Ele chegou até o segundo turno, mas capotou, né? Uma derrota foi atropelado. Gigantesca, né? Foi atropelado. Aqueles caminhões que ele derrubou muita igreja foi os mesmos que derrubou ele no meio do caminho. Aí desceu agora para ser federal. Não conseguiu. Você vê que 50 e poucos mil votos. Inclusive ele entrou, não sei se foi ele ou o partido dele. E aí não consegue ganhar na urna, no campo. Dentro de campo. Aí quer ganhar no tapetão. Aí tomou outro toco, né? Pois é, que vergonha alheia, né? Que, pelo menos esse foi meu sentimento em relação a ele, querendo argumentar que o Gilvan não teve votos suficiente, que ele teve. Mas, cara, a regra do jogo tá ali, tá estabelecida e... porque assim, o partido dele, talvez aqui, demonstra talvez assim, poxa, como pode? Ele teve mais votos do que o outro, né? Vamos dizer assim. Mas em outro estado foi o inverso. O partido dele teve mais votos enquanto outros tiveram menos, entendeu? Então assim, mas a regra ela é para todos, para né? todo mundo, para todo mundo. Então não tem o que questionar. Mas ele podia ter feito aliança com um partido que sempre andou junto com ele, que foi o PT, assim como o Reginaldo Veras no PV, né? Fez aliança com o PT, né? Exatamente, federou. E aí, uma nominata só. Eu falava aqui pro amigo Odi que a gente tem que saber qual é a regra do jogo. Quando você sabe qual é a regra do jogo, então você consegue amar o seu time bem melhor do que os outros, né? E aí nessa, o Gilvan Máximo, maestria, ali sabe jogar